Olá, para você que chegou nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já aproveita começando a deixar o seu like ali embaixo do vídeo, porque isso ajuda com que o YouTube alcance mais pessoas nessa mensagem, nessa reflexão linda que eu trago hoje aqui. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora, de uma pessoa que está inscrita aqui no canal, que acompanha o meu trabalho, sobre mães indisponíveis. O último vídeo eu falei sobre isso. Então despertou bastante desconforto nas pessoas, bastante vontade de ir mais a fundo. E chegou para mim uma pergunta que eu quero responder agora através de uma informação bem importante, bem relevante para várias pessoas, porque a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos. Quando as mães são indisponíveis afetivamente, mas elas conseguem estar disponíveis para alguns filhos ou para um filho e não para o outro, por que isso acontece? Como lidar com isso? O que fazer diante disso? Gente, isso sim pode acontecer, tá? E eu já vou dizer por quê. Segundo a visão sistêmica de Bert Hellinger, mães indisponíveis afetivamente, elas podem, muitas vezes, conseguir se conectar com alguns filhos ou com um filho e com outro não muito, né? Elas podem estar um pouco mais disponíveis quando aquele filho tem mais afinidade com ela, quando aquele filho está sim repetindo os padrões do sistema familiar, quando aquele filho está em lealdades ao sistema familiar. E quando um dos filhos está em lealdades ao sistema familiar, é como se aquele sistema estivesse garantindo a sua sobrevivência. Mesmo que existam dificuldades, mesmo que existam sofrimentos, tá? Mesmo assim, faz parte da necessidade de manter aquele padrão, aquele perfil, aquela identidade daquele sistema familiar viva. E como que eu vou manter viva? Se eu tenho pessoas no meu sistema, na minha família, descendentes que estão a serviço desse sofrimento, que estão a serviço de repetir os padrões, de ser leal àquele sistema, né? De caminhar parecido, caminhar do mesmo jeito pela vida. Então, o pai ou a mãe, aqui a gente está falando da mãe, vai acabar inconscientemente, sem ela perceber, se conectando mais a um determinado filho ou a determinados filhos, mais que outros. E justamente aquele que ela se desconecta mais é aquele buscador, aquele que chegou no sistema familiar para quebrar o padrão, que chegou desperto, com desconforto, com uma vontade de caminhar diferente pela vida. E a pessoa que é diferente, a pessoa que está disponível para caminhar diferente, ela assusta. De um lado, ela assusta porque o diferente assusta, o diferente causa algum desconforto para qualquer pessoa, não só para as mães. E não vamos esquecer que mães são seres humanos normais, como qualquer outro. Quando a gente tira o rótulo, a gente consegue olhar de uma forma mais equilibrada. Então, aquele filho que vai caminhar diferente pela vida pode sentir um peso maior. De alguma forma, pode ser que haja um sinal de exclusão, uma tendência ao sistema familiar querer excluir. Eu falo muito das ovelhas negras da família, né? As ovelhas negras, segundo Bert Hellinger, são caçadores natos de caminhos de libertação. Elas estão a serviço de uma quebra de padrões mesmo, de libertar todo o seu sistema familiar, seus ancestrais e possivelmente seus descendentes. Então ele também tem uma responsabilidade muito grande e ele não consegue seguir aqueles padrões. Lá em alguma altura da sua vida, ele vai perceber que
ele está sendo mais afastado do sistema, as pessoas estão se distanciando dele. Então, aquela pessoa sente que, como que para mim é um afastamento, uma distância, e para um irmão, ou para outro, ou para alguns, eles estão mais próximos. Eles estão mais próximos porque ali eles caminham igual. Porque ali há uma repetição para manter a sobrevivência daquele padrão, daquele sistema familiar. Então ali há uma conexão diferenciada, embora não muito positiva, tá? E o buscador, a ovelha negra, está seguindo pela vida com um caminhar diferente. Então ele vai sentir essa, entre aspas, exclusão, o que também não é positivo para o sistema familiar que está trabalhando dessa forma, né? Porque ele está libertando aquele sistema familiar de alguns padrões de sofrimentos, de algumas dificuldades. Mas não é assim que quem está preso ao problema interpreta. Se elas estão presas nos emaranhados delas, se elas não conseguiram estar disponíveis para caminhar diferente, o filho que é diferente, o filho que está desperto, que é um buscador, vai assustar. Então aqui há uma distância muitas vezes, né? Ainda há uma dificuldade um pouco maior de conexão com esses filhos. Agora não pensem que para quem está a serviço das lealdades, para aqueles filhos que estão a serviço de repetir os padrões, de caminhar na vida de forma semelhante, para eles também vai ficar pesado. Com o passar do tempo, esses filhos que as mães estiveram mais disponíveis, mesmo que na maioria do tempo estão indisponíveis afetivamente, mas para aqueles filhos que elas conseguiram se doar mais, esses filhos sentem essa responsabilidade. Há um misto de culpa com responsabilidade, com perpetuar aquela espécie, com repetir aqueles padrões, com repetir aqueles sofrimentos, aquela expiação, né? Sofrer por eles, fazer por eles, ser muitas vezes os salvadores dos seus pais, o que é uma carga muito pesada, não é leve nem um pouquinho para eles, eles também têm um desconforto muito grande inconscientemente e não percebem, tá? Então é difícil também, gente. O que é preciso fazer? Toda essa nossa conversa aqui, o que eu quero trazer hoje é o que fazer diante disso, aqueles filhos que se sentiram distanciados, excluídos, afastados. Aceitar, praticar a aceitação, praticar o adultecer, sair da criança, sair das reivindicações, ir para o adulto. Aceitar que esses movimentos não dependem só da gente, dos filhos que se sentiram afastados, distanciados, excluídos muitas vezes. Não dependem, né? O que a gente pode fazer? Ser gratos, gratas pela vida que recebemos e praticar essa aceitação. E aqui eu falo principalmente o que me chamou a atenção desse tema, o que me chamou a atenção dessa pergunta que essa querida fez aqui no canal, é que eu também passei por isso, tá, gente? Eu também passei por isso. Eu, no caso, me classifico como a ovelha negra, como a buscadora. E então, uma boa parte do meu tempo, da minha vida, eu passei reivindicando, reclamando, acusando, presa, me vinculando a outro tipo de dor. Porque a gente sai de uma dor e vai para outra. E a gente não percebe que nós estamos nos vinculando a outro tipo de sofrimento, né? Então, o que é preciso? Nos fortalecer, fortalecer as nossas bases, fortalecer o nosso adulto, ajudar bastante a nossa criança, ajudar bastante acolhendo ela, porque ela vai sentir isso desde a infância, a gente começa sentindo isso, na verdade. Então, quanto mais equilibrados nós estivermos, quanto mais clareza, certeza do nosso caminho de buscadores, do nosso caminho de despertar de consciência,
Quanto mais recursos nós pudermos absorver e usar a nosso favor, a nosso benefício, tendo consciência de que precisamos nos desvincular dessas lealdades, desse sofrimento e buscar o nosso caminho de libertação, mais vai ficando leve. E claro, praticar a aceitação. E o meu convite hoje aqui é para a gente fazer um exercício, uma vivência da EFT para ajudar nessa aceitação, porque eu sei que não é um caminho fácil, a começar por mim, pelas minhas experiências, eu percebo quantas pessoas podem hoje estar nesses movimentos de sofrimento, ou seja, me sinto excluída, me sinto afastada, minha mãe não estava disponível afetivamente para mim, mas para um dos meus irmãos ou para algum dos meus irmãos, eu sentia uma conexão maior dela com eles, né? Então isso pode doer em algum momento, eu imagino que sim. Então o que nós temos que fazer aqui? Praticar a gratidão pela vida, a aceitação por tudo que é, do jeito que foi e do jeito que pode estar sendo, né? E o quanto antes nós sairmos das reivindicações, sairmos da nossa criança e irmos para o nosso adulto, mais fortalecido estaremos. Então, meu convite aqui é para que nós possamos buscar essa leveza em seguir com o nosso propósito, com a nossa missão de vida, com o nosso caminho de libertação. Vamos fazer então um exercício da EFT? Para quem já conhece, para quem já está acostumado a fazer o exercício por aqui, só me segue. Para quem ainda não sabe muito bem para que ele serve, qual o sentido de tudo isso, né? Eu recebo com frequência perguntas das pessoas que não entenderam muita coisa da EFT. Aqui embaixo do vídeo tem o endereço do meu site com um cursinho breve que eu criei de autoaplicação da EFT, onde eu ensino de forma assertiva, de forma científica, tanto como se autoaplica, como quais são os benefícios. É bem melhor você seguir por esse caminho, vale muito a pena, vale o investimento. Quando vocês clicarem aqui, vocês não vão acreditar no valor do investimento. Não vão acreditar. Então vamos lá, respirem fundo, procurem respirar fundo, se conectar com essa sensação de desconexão com a mãe, de desconexão com a força, com a energia do feminino dela, de muitas vezes estarmos na reivindicação do porquê que para alguns irmãos ou para um irmão ela está mais disponível do que para outros, como que ela consegue isso? E esse sofrimento começa a trazer uma certa mágoa, um certo desconforto que nos enfraquece. Faz com que nós saímos do nosso adulto e ficamos lá na nossa criança, né? Alimentando aquelas feridas antigas. Né? Então respire fundo, se conecte com essa sensação, com a sensação de me sinto enfraquecida, enfraquecido da energia feminina da minha mãe. Ela não estava disponível, ela não conseguiu se conectar comigo, talvez tenha conseguido se conectar mais com um irmão ou outro. Como isso dói no meu coração, como isso fica? Olhe para isso com amor. Respire fundo. Respire fundo e dê uma nota. Essa desconexão, esse vazio, poderia dizer, em relação ao afeto da sua mãe. De 0 a 10, o quanto isso é forte? 10 é muito forte. Guarde essa nota e no final avalie se ela mudou, se ela baixou. O objetivo aqui é fazer com que baixe essa nota, com que esse sentimento pesado fique mais leve, ok? Que esse é o caminho. Respire fundo, então, fique sentado confortavelmente, com a coluna ereta, deixando a respiração fluir, correndo solta, respirando. E vamos começar agora batendo no ponto do karatê. Eu falo a frase e vocês repetem. Mesmo que é difícil aceitar,
a indisponibilidade afetiva da minha mãe, a desconexão da energia feminina dela. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que é difícil aceitar a indisponibilidade afetiva da minha mãe, a desconexão da energia do feminino dela. E isso me enfraquece. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluir com a coluna ereta e vamos tocar nos primeiros pontos dos meridianos. Vocês continuam repetindo as frases. Quanta desconexão com a minha mãe. Não sinto a energia dela. Sinto um vazio. É difícil aceitar. É difícil aceitar porque parece que é só comigo. Parece que com meus irmãos ela está mais disponível. Parece que de alguma forma ela se entende melhor com meus irmãos. E eu me sinto deixada de lado. Às vezes eu me sinto excluída. É como se a minha presença não fosse importante. E eu me sinto enfraquecida com isso. Às vezes fico com raiva, outras vezes triste. E parece que a minha carência cresce. Isso enfraquece a minha postura de adulto. É como se eu fosse lá para a minha criança ferida e começasse a focar nessas dores, a dar cada vez mais peso para essas dores. E sem perceber, eu acabo dando poder para o problema. Poder para a minha insegurança, poder para os meus medos, poder para a minha baixa autoconfiança. Enfim, eu só enfraqueço. Mas eu não percebo isso. Quando eu percebo, eu já estou dentro desse padrão. Então, o que eu preciso fazer? Respirar fundo, praticar a aceitação, porque não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Não cabe a mim salvá-la. Não cabe a mim querer mudar o caminho dela. Não cabe a mim cobrar alguma coisa. O que cabe a mim como adulta, como adulto, é ser grata pela vida, honrar e respeitar as escolhas dela, mesmo que seja inconsciente, e seguir praticando a aceitação de tudo que foi e tudo que é, do jeito que é.
Nesse caminho eu saio das lealdades. Nesse caminho eu saio desse peso. Consigo ter mais leveza, mais força e equilíbrio. O meu foco então vai para a solução. E é na solução que está a força. É na solução que está o equilíbrio. Então, por isso agora eu me abro a essa oportunidade de aceitar tudo como é e dar foco para a solução, porque é na solução que eu me fortaleço. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe como fica tudo, como fica o coração, como fica a interpretação de tudo isso. Pode ser que tenha alguma sensação no corpo, ou pode ser que venha alguma lembrança, algum sentimento. Tudo isso faz parte dos conteúdos do inconsciente. Toda informação que vier agora é importante. Guarde a informação. Nessa informação que pode estar chegando, provavelmente tem respostas. Respostas que você precisa, que vão ajudar nessa construção de uma nova postura. Ok? Esse exercício é para fazer mais vezes, é para fazer bem conectada, conectado. Não é um exercício para uma vez só, é uma mudança de postura, é uma mudança de percepção. É um caminho de um novo condicionamento sentimental, emocional, comportamental. E a gente só consegue introduzir um novo comportamento através de repetições. Os hábitos novos que nós vamos instalando, que precisam ser repetidos, ok? Então volte no vídeo, faça novamente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que eu sei que tem muita gente que precisa dessa mensagem e você assim ajuda a espalhar o bem, ok? Se ficou alguma dúvida, pergunte. Se você sentir que quer sugerir um tema, coloque aqui embaixo, ok? Gratidão imensa sempre pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!